Olá, bem-vindo a mais um episódio do podcast Você Pode. E hoje nós estamos com uma convidada incrível que foi minha professora e hoje ela trabalha mentorando mulheres dentro da filosofia sistêmica. Vai ser incrível. Renata Zardo está conosco, ela vai falar um pouco sobre essas mulheres, sobre o feminino, como trabalhar, de que formas a gente pode enxergar que o nosso feminino ele está precisando de um olhar especial. E bem-vinda, Renata, obrigada por você ter vindo. Foi muito importante, e é muito importante que você esteja aqui. Se apresenta um pouco pra gente? Claro. Muito obrigada pelo convite, Natália. Estou muito feliz de estar aqui. Eu sou consteladora familiar, trabalho com mulheres e trabalho com mulheres guerreiras, mulheres com feminino ferido. E a gente vem tentando, né, desenvolver algo que as mulheres como um todo têm perdido, o seu feminino, o seu sentir. E a gente está muito no masculino, fazendo, desenfreadamente, muito cansadas, e é um masculino ferido também. Então, a proposta do meu trabalho é reunir, curar o feminino e o masculino e reunir os dois dentro dessa mulher que está cansada, exausta de tanto fazer desenfreadamente. E como é que eu consigo perceber que o meu feminino tá ferido? Existem movimentos, formas ativas, enfim. Normalmente, de cara, um problema com a mãe. Relacionamento conturbado, dificuldade de estar com ela, de estar próxima com ela. Às vezes você tá próxima da sua mãe, você, tá lá em todas as festas de família, mas tem aquele mal-estar, tu sempre volta para casa com aquele problema. E existem também as mulheres guerreiras que elas têm algo com a mãe também, eh, mais forte, né. E essas mulheres são mulheres que resolveram se vingar também do masculino, então elas tomam esse lugar do masculino, né. Elas vão para o mundo guerreando, elas são as mulheres maravilhas, as mulheres fortes que são fechadas, estão sempre armadas. E o que a gente observa são nessas mulheres guerreiras, elas sempre chegam assim: "Rê, eu não consigo me relacionar, meus relacionamentos não vão pra frente. O que que acontece?". Começa, termina, são todos uns fracos. Por quê? Porque ela tá no masculino, e ela vai anulando, e vai também no mundo atraindo esses homens que já têm um masculino diminuído, né. E então elas vão trazendo esses homens para a vida delas. E aí elas vão rotular esses homens como fracos, porque elas estão fortonas, elas estão com a armadura, elas estão com a espada o tempo todo, trabalhando demais, cansadas demais, querendo dar conta de tudo. É aquela: "Amiga, pode deixar que eu faço para você". "Amiga, você tá precisando de ajuda". E aí ela vai dando conta de todo mundo, menos da vida dela. Tô Ela super nunca me identificando. É como se ela tivesse, então, fora do lugar dela também. Tô perguntando, não faço ideia. Esse feminino ferido é como se ela também saísse o tempo todo do lugar dela para tentar salvar tudo? Exatamente. Na constelação eu trabalho basicamente com constelação familiar, e na constelação a gente tem a posição das pessoas no sistema familiar. Então ela saiu do lugar dela, né. Ela saiu do lugar dela de menor, de filha, e por ausência desse pai ou pela mãe, né, muitas vezes ela se vincula à mãe, ela ouve essa mãe anulando o pai, então ela fala: "Não preciso desse homem, esse homem realmente é ausente para mim". Aí ela toma o lugar do pai. No momento que ela toma esse lugar do pai, ela toma um lugar do grande, e é por isso que ela tem que dar conta de tudo. Aí ela fica tanto tentando cuidar da mãe, como também com conflito, porque ela também aquele lugar é pesado, e a mãe às vezes gosta de ter aquela mulher ali do lado dela, fazendo às vezes de um homem fraco que ela tinha, e fica demandando muito dessa filha, e ela
fica cada vez mais cansada. Ela tem problemas de relacionamento com os irmãos, porque ela tá no lugar do pai, então ela fica meio que mandando nos irmãos. Ela quer ser a voz, né, e que os outros a obedeçam. E ela vai grande para a vida. Então, todo homem que chegar perto dela vai ser um homem pequeno, porque ela tá no lugar dos grandes, do pai e da mãe, né? Ela tá fora do seu lugar de filho. E ela não consegue receber. Ela não consegue receber um carinho. Até quando ela tá flertando, ela tá fechada, porque ela é grande demais para aquela pessoa. E aí ela tá fechada internamente. Internamente. E aí isso vai aparecendo externamente. O cara quer abrir a porta do carro. Bobeira. Quer pagar a conta. A gente divide. Então ela nunca recebe, ela não sabe receber. E assim ela vai se fechando. Vai se fechando tanto pros homens e ela vai se fechando para as relações como um todo, né? E quais são essas relações, assim, que você mais vê nos seus atendimentos, em que essa mulher, ela se fecha? No trabalho, ela tem problemas de se relacionar com os seus colegas de trabalho, porque ela está sempre muito grande, ela não consegue demandar nada, ela não consegue dividir o trabalho com ninguém, ela não sabe trabalhar em equipe. Então a equipe acaba olhando para ela assim, tipo, vou confiar, tá dando conta de tudo que aparecer. E ela vai criando essas rixas. A mulher com o feminino ferido, ela tanto tem um conflito com a mãe, né? Porque ela não conseguiu tomar esse feminino da mãe também, porque ela tá no masculino, ela tá no lugar do pai. Como ela também tem conflitos com outras mulheres. Ela tem dificuldade de se relacionar com outras mulheres. Ela tem dificuldade de ter amigas próximas, sinceras. Ela rivaliza com as colegas de trabalho. E ela se sente mal, e ela quer trabalhar demais. Dentro da mente dela, a mulher de sucesso é aquela mulher que trabalha, que não tem tempo para nada, que trabalha final de semana, que trabalha dia e noite, que a felicidade dela fala assim, Nath, eu não tenho tempo, amiga, não consigo. Eu tô trabalhando demais, final de semana, feriado, Meu Deus, acho eu que eu tô precisando. Meu Deus! E aí, como é que essa mulher vai conseguir viver a maternidade de maneira sossegada e feliz? Não tem como. Ela tá sempre se sentindo culpada de priorizar a criança, de ter um final de semana para a criança. Porque a gente precisa estar inteiro pro nosso filho. Então, na realidade, essa mãe, ou essa mulher, enfim, que ela tá com esse feminino ferido, não é o excesso necessariamente do pai, pode ser a falta desse pai, seria mais ou menos isso? Não, é a falta do pai, não é o excesso de pai. Ela tomou o lugar dele. Ele pode ter sido ausente fisicamente, ele pode ter sido ausente emocionalmente, ou ele pode ter sido eliminado pela mãe, que a mãe fica... E poderia ser, então, o excesso dessa mãe ou não? É sempre a falta? Não, como ela tá se colocando no lugar do pai, ela também não consegue estar no lugar de filha para tomar a mãe. Nossa. Então ela acaba perdendo os dois. Ela perde o pai, não consegue tomar porque ela se sente maior que ele, toma o lugar dele. E ela não consegue tomar a mãe porque ela tá ali de igual para igual, ela tá no lugar do pai. Então ela fica ausente Então a cura vem de tomar os dois. Deixar o lugar desse pai, tomar a mãe, é o primeiro passo. Curar esse feminino e depois tomar o pai para ter um masculino sadio, porque esse masculino que ela vive não é sadio. E aí, o que são exercícios que eu faço, que a mulher tem que fazer, que talvez você até supervisione? Existem exercícios ativos? É uma meditação? É alguma forma? Primeiro é tomar consciência de onde que ela está, e a constelação ajuda muito nisso. Uhum. Ela consegue ver aonde está, ela consegue ver os sentimentos que a levaram a estar nesse lugar do pai, como ela internamente excluiu esse pai da vida dela, olhar para a relação com a mãe, né? E primeiro
diminuir o tamanho dela internamente, né? A gente faz isso internamente, com exercícios, voltar para o lugar, ser filha, aprender a ser filha, aprender a receber. Ela não sabe receber. Então ela só vai receber em todas as relações, as outras relações do mundo, quando ela aprender a receber do pai e da mãe. E aí ela precisa criar um outro olhar para esse homem, para essa mulher, de que eles dão conta, de que eles são grandes, que eles têm qualidades. E aí a gente vai trabalhando esse olhar. Ela volta na criança dela, ela vai olhar para esse pai, para a mãe, com o olhar da criança, que era apaixonada por esse pai, que era apaixonada por essa mãe. Ela vai resgatando aos poucos esse olhar e voltando para o lugar dela, e devolvendo o lugar para o pai. E aí ela vai tomando, e aí a gente depois faz um trabalho diretamente com a mãe, porque ela precisa muito, muito, muito. A gente só desenvolve o nosso feminino quando a gente recebe esse feminino que vem através da nossa mãe. E aí não, a gente faz isso internamente, mas a gente está sempre no padrão, né, Nath? A gente vai fazer o exercício, vai voltar, mas a gente tende o quê? A voltar porque eu fiz a vida inteira, 30, 40, 50 anos, né? eu vou lá, vou voltar para o meu lugar. Então a gente está sempre fazendo exercícios, a gente está sempre desenvolvendo esse feminino. Eu tenho até um grupo de lobas para que a gente desenvolva esse feminino, aprenda a descansar, aprenda a intuir, a ouvir a sua voz interior e soltando a armadura. Está há muito tempo com a armadura, está há muito tempo com o escudo, com a espada. Ela precisa todos os dias aprender a descansar, ter um momento só dela, uma leitura, desenvolver a fé e a espiritualidade dela, para ela ter um eixo, né? E aí ela vai soltando. Quanto mais ela solta, mais ela recebe dos pais. Quanto mais ela fica pequena perto dos pais, maior ela fica para o mundo, né? E aí ela vai conseguir um homem igual a ela. Ela não tá gigantona, também não tá muito pequena, eles são equivalentes. E aí a gente vai trabalhar o dar e receber. E vai atrair um homem inteiro, né? E aí suponha que essa mulher esteja casada. Eu acho que é uma pergunta interessante. Suponha que essa mulher esteja casada e que ela, então, teoricamente, ela atraiu um homem nesse mesmo desequilíbrio. Então, aí ela começa a se reestruturar, a criar todo esse lugar, né? E trabalhar internamente. Como que fica essa relação? O que acontece? Ela precisa, quando ela volta para o lugar dela, ela tá dando espaço para ele. E aí eles têm que conversar e ele vai poder desenvolver o masculino dele, porque até então ela criou o quê? Um homem sim senhora. Sim senhora. A última palavra é sempre dela. Então, para ela começar a desconstruir isso, ela primeiro desconstrói internamente e depois na relação. E aí precisa de diálogo, precisa de uma postura interna. Quando ele sente que ela tá menor, ele pode direcionar, porque o papel do masculino é a direção. E aí eles vão entrando nos eixos, porque algumas vezes eles estão em conflito por conta disso, porque ele tá lá tentando tomar as rédeas, tentando se colocar, né? E tem alguns casos em que esse menino tá lá muito menino, muito da mamãe também, né? Porque ele talvez seja o filhinho da mamãe e ele se casou com uma guerreira por conta disso. Pode ser que não tenha como ele voltar, porque vai depender dele. Mas nos casos em que eu observo, quando a mulher freia, o homem cresce. A gente diminui um pouquinho, a gente abre espaço. É a mulher que abre espaço. É a mulher que é a sábia. A Bíblia já diz, né? A mulher que é a sábia, a mulher direciona o casamento. Ela abre espaço e ele se posiciona como tal, naturalmente. E aí, de repente, até num quesito de relação familiar, né, em que ele é o pai, talvez seja um movimento dessa mãe dar esse filho para que esse pai consiga, né, de alguma forma, ser o pai ali da família. Exatamente. Porque enquanto a mulher, ela
olha para o seu parceiro e vê um homem fraco, ela não libera o filho para o pai. E aí a gente entra numa cadeia sem fim, porque quando ela não libera o filho para o pai, para esse filho ir para o mundo e tomar o masculino, a gente está criando uma geração de homens meninos. Ela está criando um fraco porque ela olha para o marido e vê um fraco. E se for olha que doideira, né? Mas se for uma filha, ela vai entrar numa outra cadeia. Pode entrar numa outra cadeia porque ela vai distanciar. Vai fazer o mesmo que a mãe. A mãe guerreira cria a filha guerreira. Porque você olha para o seu marido e vê um fraco. Você pode até não falar verbalmente, mas tem uma postura interna, tem uma comunicação na família de que ele é fraco, que ele não dá conta. A filha, ela vai percebendo, vai tomando essa informação e vai o quê? Tomando o lugar do pai. Então, guerreiras criam guerreiras, guerreiras criam meninos, não homens. Nossa, que interessante, né? Um dia desses eu estava atendendo uma mãe lá na escola. E eu achei muito interessante porque ela veio com uma questão bem pontual. A filha dela estava sofrendo muito porque ela trabalha viajando, né? E aí ela deixou a filha com o pai uma semana para ela, enfim, fazer uma apresentação que ela tinha que fazer para o trabalho. E aí ela chegou, né, na escola para fazer a reunião e ela falou assim: eu me senti muito mal em ir embora e deixar o meu marido e minha filha sofrendo, porque eu vivo para eles. Eu vivo para fazer tudo para eles. Mas acho que em algum momento eu tinha que ser egoísta, eu tinha que pensar em mim. Hoje, assim, quando você vai atender essas mulheres, você consegue perceber essa má consciência delas serem felizes nessas conquistas pessoais? Total, porque ela não se prioriza, ela não aprendeu a se colocar. Mas, Renata, eu não posso. Eles têm que estar em primeiro lugar. Isso é egoísmo. E desfazer isso é um trabalho um pouco lento, né? Ela se ver como a base dessa estrutura. Porque se ela não se priorizar, se ela não tiver um momento só dela, se ela não descansar, se ela não cuidar dela, como é que ela vai ser a base para os filhos e para o marido, né? E na constelação, tudo tem o seu lugar, né? É uma hierarquia. Primeiro eu vim primeiro, depois o casal e depois os filhos. Então eu tenho que ter um momento para mim todos os dias. Eu tenho que ter um momento com meu marido toda semana, sem as crianças. E aí a gente está forte. E ele também precisa ter um momento só para ele. A gente vai estar fortalecido e a gente vai dar conta de forma muito mais leve das demandas do dia a dia e das crianças. E a gente vai viajar sem culpa, porque não, meu trabalho é que está trazendo crescimento para mim e para minha família. Então você começa a mudar o foco, o seu olhar muda e a sua postura interna muda completamente. E a família vai se harmonizando. E é muito importante, né? Você tá muito mais do lado, né? No lado dos adultos, dos pais, e eu tô muito mais no lado das crianças, assim, né? O quanto que esse espaço é importante para essa criança, né? O espaço em que ela observa, o espaço que é dela e que ela observa que os pais foram fazer algo de bom e que ela não é o centro das atenções, ela não é o alecrim dourado, né? É óbvio que eu sempre falo, né, que nos primeiros meses, nos primeiros anos, é natural que isso aconteça, né? A criança ali, ela tá num momento muito simbiótico, ela precisa daquele afeto para, né, para sobrevivência até, mas que mesmo assim você pode ter o seu espaço de tempo, né? As pessoas romantizam muito, né, tudo, e eu trago que na realidade não, é preciso também que a criança entenda que tem um psicanalista que eu adoro, que é o Winnicott, que ele fala: a mãe suficientemente boa é aquela que permite que você tenha o seu espaço, que você não seja atendido naquele momento. Então, acho que tem muito a ver com essa cadeia que você está dizendo que acaba que acontece, né? Com certeza. Autonomia, né? Não, você não cria nenhuma autonomia para o seu filho, e pior, né, que aquela criança, ela vai crescendo e ela também vai tendo questões, né, de empatia,
né? A dificuldade de se relacionar com os amigos. Então, da mesma forma que essa mulher tem dificuldade de se relacionar no trabalho, os filhos vão ter dificuldade de se relacionar ali no colégio, com os outros colegas, de escutar um não, né? E assim, você vai percebendo isso num linear, né? Numa questão em que as crianças, elas estão cada vez mais se excluindo do meio, porque as coisas não estão do jeito que elas querem, e elas não estão conseguindo Não tá entender. perfeitinho como a mãe dele tá querendo desenhar E dentro isso é de casa, né? interessante, porque de alguma forma, né, ainda que a criança vá para a escola e que seja teoricamente o primeiro lugar social em que ela, né, em que ela vai ter contato com outras pessoas de outras famílias, enfim, com outras crianças, né, outra educação, ela vem trazendo tudo isso de casa. Ela traz, né, toda a estrutura dela de casa. Com certeza. Toda a dinâmica da casa ela traz para a escola, ela vai para onde a gente for, a gente traz a dinâmica. A gente ainda tá com a nossa dinâmica Não, na com nossa certeza. casa. Nada mudou. E assim, você que tá mais nesse lugar, né? Principalmente atendendo mais as mulheres, e talvez até mulheres na maternidade, né? Enfim, quais são as formas que você acredita que a gente pode deixar aqui? Formas ativas dessa mulher, ela começar ativamente perceber esse tempo. Quais seriam, assim, as formas que você acha que seriam boas para iniciar? Para que ela consiga, de alguma forma, entrar minimamente em contato com ela e perceber a necessidade de cada vez se voltar mais. Desacelerar todos os dias, ter um momento para ela e soltar a culpa, porque não adianta você parar um pouquinho e ficar culpada por isso, né? Escolher algo que seja bom para você fazer, uma atividade sua, só sua, que você desenvolva a sua criatividade, que você dance se você gosta de dançar, que você pinte se você gosta de. Se você cante. Então, algo lúdico, algo. O feminino é criatividade. Então, quando a gente desenvolve a criatividade no nosso dia a dia, a gente se aproxima mais desse feminino, né? E o feminino, ele precisa descansar, descansar mesmo, é sentar na varanda e ficar vendo os passarinhos. É tirar 5 minutos para respirar. Talvez começar a fazer uma meditação, porque a mulher guerreira, ela está desconectada do seu corpo também. Ela está da mente, ela está o tempo todo pensando o que vai fazer. Então ela precisa sentir o corpo, ela precisa de de uma yoga, de uma meditação, ela precisa aterrar, ela precisa voltar para o eixo. Então, ela vai. Nossa, pra mim é super difícil. Assim, só desde o início que você falou que assim, que teoricamente você fala que você trabalha muito, que você não tem nem um final de semana, pra mim isso já é assim, né? É o que eu falo todos os dias, mas você tá trabalhando muito. E é interessante, né? Eu acho que de alguma Mas a diferença é que hoje eu também trabalho muito, mas eu sempre priorizo as minhas pausas. Eu sempre inicio o dia para mim. Eu sempre acordo, não ligo o celular, eu vou olhar o que eu vou fazer, eu vou me programar, eu vou descansar, eu vou fazer uma atividade física, eu preciso ter contato com a natureza. E depois a vida vai. Eu tenho 2 filhos, tenho marido, eu tenho muitas atividades para fazer. E a diferença é essa, porque agora eu tenho que ter um momento da minha espiritualidade todos os dias, religiosamente. Eu preciso de um momento só para mim, para respirar. E todo o restante, eu tenho o resto, tenho 24 horas. Eu não preciso estar o tempo todo pensando o que eu vou fazer. Agora eu vou desligar, agora é meu momento. E pode ser o iniciozinho do dia, né? A gente continua fazendo, e as minhas lobas também. Elas no início falam, Renata, isso é impossível. Mas elas vão desenvolvendo. É só uma postura, uma maneira de ver o mundo. Você não precisa estar conectada o tempo todo. Você não precisa estar no celular o tempo todo, planejando o seu dia o tempo todo. Porque às vezes a gente está lá no sofá e pensando 1001 coisas. É consciência. Olha o que eu estou fazendo. A terra, volta. Vamos descansar de verdade. Tomar um banho. Ah, tô precisando tomar um banho.
com consciência, sentir a água batendo no corpo, tá ali naquele momento, eu tô presente, as pessoas não estão mais presentes. É fazer tudo que a gente tem que fazer, mas de maneira presente. Essa é a diferença. Elas fazem presença, né? É. É verdade. E assim, é uma pergunta até mais pessoal. Em algum momento, até para escolha desse seu nicho, né? Em algum momento você estava nessa postura de mulher guerreira? Com certeza, né? O nosso trabalho é sempre a nossa jornada. Essa foi a minha jornada. Eu saí da guerreira e eu estava casada sendo guerreira. E a gente mudou os polos dentro de casa. E as crianças sentiram isso, né? A mais velha, que quando o mais novo chegou, eu já estava no processo de cura. Eu sempre falo que eu sou a guerreira em recuperação, né? Então eu estou num processo. E aí, por isso eu sei o caminho de volta. Por isso eu consigo detectar uma guerreira de longe. Por isso que eu consigo mentorar essas mulheres nesse caminho. Porque esse foi o meu caminho, esse é o meu caminho. Porque se eu der mole, ó, padrão, de volta. Acho que não tanto, né? Mas todos os dias a gente faz um trabalho para isso. Eu preciso ancorar, eu preciso estar inteira, até para sentar com as crianças para brincar. Você não tem que estar com o celular pensando o que você tem que fazer, você tem que estar olhando nos olhos, você tem que estar presente, nem que sejam 10 minutos de brincadeira no chão montando blocos, mas você tem que estar ali de verdade. Senão você vai sair com culpa, porque nem quando você estava com ele ou com ela, você estava de verdade. Aí, quando você tem que viajar, aí quando você tem que trabalhar num sábado, você sai culpada. É a ideia de sempre ser insuficiente, né? De sempre fazer tudo e não estar fazendo absolutamente Porque, nada. na verdade, você não está fazendo com presença, você não está de verdade ali. A sua alma não está junto com a criança. E aí você sai culpada. E qual foi a sua virada de chave? Em qual momento você olhou, você viu, cara, eu tenho que fazer uma coisa diferente, que do jeito que tá, não tá dando? Eu já vinha há muitos anos descontente com a minha vida, descontente com quem eu estava me tornando. Trabalhando demais, muito afastada do meu marido. Aí veio a maternidade, as coisas ficaram ainda mais confusas e o desconforto me acompanhava sempre e eu não sabia como sair disso, né? Já tinha feito terapia algumas vezes e foi quando a minha filha teve um sintoma, uma agressividade muito grande. A gente procurou psicólogo, a gente foi no neuro e a gente não conseguia ter clareza do porquê daquilo. Era sempre em casa, só com a gente. Na escola era um amor. E foi até que uma amiga falou: Renato, você conhece constelação? Eu falei: não. Acho que esse caso é um caso de constelação. Tem tal dia, tal, vai lá. E aí o mundo se abriu. O mundo se abriu e eu consegui ver a dinâmica que eu estava envolvida. O sintoma dela e os sintomas sempre são avisos. Eles são nossos amigos, não são nossos inimigos. Então, o sintoma dela estava tentando me alertar de algo. Olha só, você está querendo ser minha mãe, mãe de menina, e você não tem feminino. Você precisa olhar para minha avó, né? E foi isso que a constelação mostrou. O meu afastamento total da minha mãe. O meu julgamento para minha mãe, né? E ali eu vi a dor, eu vi a minha mãe de verdade no campo, eu vi as dores da minha mãe, porque eu era só uma birrenta que ficava apontando o dedo. Você errou assim, você me abandonou, você não sei o quê. E eu não enxergava a minha mãe, a história da minha mãe, né? Dali, o sintoma da Duda já foi desaparecendo. E ali a chavinha mudou. Eu comecei a caminhar em direção à minha mãe. Minha mãe até falou: depois que você começou essas meditações, minha filha, você mudou tanto. Eu sou tão feliz que você mudou, porque eu mudei. Quando eu mudei internamente, a minha mãe se aproximou, porque eu estava armada contra ela, né? E aí, esse foi o passo inicial. E eu comecei uma jornada, porque é uma jornada.
me aproximar da minha mãe, tomar esse feminino, aprender que não é só internamente, mas externamente, me desenvolver com isso. Aí comecei a atender e receber muitas guerreiras, porque essa era... Eu atraio guerreiras, né? Eu vim desse campo. E aprendi muito também no trato com elas, né? E fui cada vez mais me embrenhando nessa busca do feminino. Foi dessa maneira que eu comecei. Eu fui uma mulher longe da sua mãe, né? E tudo começou com a minha filha, ela que me levou até a minha mãe. É interessante, né? E assim, o que você está trazendo acaba que é sobre tudo que todos os outros episódios a gente falou. Que interessante. É porque a gente vem falando muito sobre a questão dos sintomas, né? E cada vez mais, aí também um ponto de vista meu, né? Óbvio, é pessoal, mas cada vez mais os pais, eles estão distantes dessa responsabilidade que eles têm diante do sintoma das crianças. E eu não estou dizendo sobre casos chaves, questões chaves, né? Não é essa a ideia, falar sobre uma criança com alguma questão, um autismo, um TDAH, um TOD, não é essa nem a questão. Mas às vezes a criança ela realmente está apresentando uma agressividade ou uma dificuldade ali no momento do aprendizado, às vezes ela está reportando um distanciamento do grupo, até essa questão da empatia que eu trouxe, né? E não é uma questão, não é um sintoma, não é uma questão que vai te gerar um diagnóstico, né? Não é uma questão de você fazer um tratamento muito a fundo e pensar, meu filho está com, ou é a... O nome tal, quer né? colocar numa caixinha. Não é, muitas vezes a responsabilidade dessas atitudes, né, dessas questões que estão sendo geradas ali no meio, e é o lugar que ele tem, não tem outro lugar para ele mostrar isso, ou é a família ou a escola, ou enfim, grupinho do futebol ou do balé, ele não tem muito outros espaços, né, assim, e os pais, eles não entendem essa responsabilidade, né? Por isso que eu falo, a terapia da criança, ela tem que vir especialmente com a sua terapia. Se botar só a criança na terapia, não vai adiantar. E isso eu não, assim, é uma grande questão para mim, né? Trabalhando com crianças, porque existe aí uma diferença que ela é bem significativa, né? Quando a mulher, ela chega para falar com você, em algum momento ela quer uma virada de chave como adulta. Então, ela tá indo por vontade, de alguma forma, ela tá querendo repercutir isso e fazer uma mudança interna que é importante. Mas quando ela muitas vezes leva a criança... Ela quer a virada de chave lá na criança. Lá, lá, nela, né? E isso, eu tenho uma grande questão, né, com os pais em geral, na devolutiva. Porque assim, eu até levo o meu filho na hora certa, espero, te pago até no dia que foi combinado e nem reclamo, nem nada, eu faço tudo direitinho, mas não me chama pra devolutiva não. Porque você tem que resolver com ele. Não me chama pra devolutiva não. E aí você fica assim, olha, cada 1 mês e meio é importante a devolutiva, porque a terapia infantil, ela é muito pontual, ela, apesar de ser análise, né, apesar de eu trabalhar com essa parte, ela é pontual, a criança, ela não tem lá tantas questões para fazer uma análise de 8 anos, né? E então, assim, são questões mais, vamos lá, vamos trabalhar. E ela tá respondendo a uma situação familiar, ela tá respondendo a uma dinâmica. Pode ser uma situação que todos veem, né? Ou pode ser uma situação inconsciente. Também, uma situação, né, que a constelação mostra o que tá acontecendo. Não, e aí o pai vai pra devolutiva ou não vai, né? E olha, não, acho que não é muito isso não. Olha, acho que não é muito dessa forma não. Eu tive um paciente que eu atendi, ele tinha 9 anos. E é bem interessante, ele super pra frentex, assim, super inteligente, criativo, sabe? Uma coisa meio teatro, assim, você vê que que ele vai pra um lado desse, assim, sabe? Artista, ele é uma coisa assim, músico, eu não sei exatamente, mas ele vai seguir pra alguma dessas áreas porque ele é muito, sabe? Ele se expressa muito bem. E aí eu fui atender e conversando com ele e tal, os pais tinham tido um aborto antes dele e nunca tinham falado. E aí, ele virou um dia, assim, né, como se você precisasse contar muito pra uma criança alguma coisa, e falou assim, você sabia que eu tenho um irmão? Aí
eu realmente, assim, não me liguei. Bom, ele não sabe, de repente, será que é filho do pai, alguma coisa? Eu falei, é um irmão. É que veio antes de mim, ninguém nunca me falou, não, mas é porque ele morreu. E agora eu tô aqui, né? Eu tô tentando, eu faço, não sei se você percebeu, eu faço vários personagens. Um deles é meu irmão. Uau, ele te deu a chave. Eu falei assim, gente, e eu fui. Ele sabe de tudo. Ele sabe, e assim, até então a mãe não tinha me contado absolutamente Você não nada. sabe. Eu não sabia de nada. E aí eu falei, bom, eu preciso de você na devolutiva. Foi uma mãe que demorou, assim, 3 meses pra ir pra devolutiva, e ele me massacrando 3 meses, dizendo desse irmão, porque é óbvio, ele tinha que falar em algum lugar, ele falava ali. E eu, naquela situação de tentar entender, é óbvio que eu O sintoma era claramente a É. inclusão do irmão, né? Exatamente. Mas eu precisava apurar, né? Ele é uma criança de 9 anos, ele sabia realmente o que E é estava verdade. acontecendo, era verdade. Mas assim, você tem que chamar esses pais para tentar entender como é que foi isso, de que forma foi. E os pais realmente, a mãe tinha ficado grávida, o bebê nasceu e logo em seguida ele faleceu. E ele nunca me contou como que ele ficou sabendo, se foi escutando alguém ou se foi pelo sentir realmente, nunca, né, 9 anos também, mas aí você começa a ver que são sintomas que às vezes você fala assim, não, meu filho tem um TDAH, não, meu filho ele é muito agressivo, não, meu filho ele tem dificuldade, não, meu filho com certeza ele não nasceu para estudar, não, ele não é para isso, o negócio dele é outra coisa. E na realidade, não é que a criança não seja, ou seja algo, acho que é personalidade também, mas as questões elas estão ali, né? E não era uma questão claramente dele, né? Era uma questão toda familiar, ele levava aquele peso dessa exclusão do irmão. Mas numa perspectiva, os pais que tiveram que incluir essa criança. O trabalho é sempre nosso, não é das crianças, né? E acho que é cultural. A gente sempre espera ter um diagnóstico, a gente precisa ter um nome para rotular o nosso filho, a gente precisa de uma solução, a gente precisa de uma pílula mágica, a gente precisa de um remedinho, né? Porque a gente está procurando sempre a cura externa, mas o que a visão sistêmica traz para gente, que eu aprendi muito e passo isso muito para frente, a chave tá aqui, ó, internamente. Os sintomas aparecem para me mostrar algo que está acontecendo aqui, dentro de mim, ou dentro da dinâmica da minha família. O que essa criança está mostrando para gente, né? É um convite à cura da família. É um convite à cura da dinâmica da família. Alguém estava excluído. Esse irmão precisava ser visto. E ele não podia suportar isso sozinho. Ele queria que todos falassem abertamente: olha, fulano tem um irmãozinho. Ele chegou e fulaninho tem um nome. Exato, porque teve, né? Porque ele nasceu. Então faz parte da história. Nada na nossa história pode ser excluído. E o lugar dele, né? Ele não foi o primeiro filho. E né? aí ele não tem o peso de ser o primogênito. Que na realidade ele levou um outro peso, o peso da expectativa, né? Ele não tem o peso de ser. Ele não tem o peso de ser o primeiro, mas ele tem o peso do seguinte: putz, eles estão colocando toda a expectativa da vida deles em cima de mim. Então, uma criança sufocada, uma criança que, sabe, assim, tudo é justificável, ele não tinha nenhum limite. Porque, assim, afinal de contas, foi o filho que tá aqui comigo, então ele pode o que ele quiser. E aí, né, aquela criança totalmente sem limite, ele vai para um lado de artes onde ele pode se expressar de todas as formas possíveis, então ele também tem uma escolha muito significativa. E aquele posicionamento dele, né, de eu posso o que eu quiser, na hora que eu quiser, porque afinal de contas eu tô aqui. Você tem que olhar para mim, porque eu sou... Eu dei certo. E isso era muito interessante, né? E aí, quando a criança chegou pra mim, chegou da TCC, né? Ah, não, com certeza falaram que ele tem TDAH e não sei o que. Eu falei, tudo bem. Então ela queria o diagnóstico. Então você tá aqui por quê? Porque eu não vejo dessa forma. E aí, realmente, ele teve um movimento. É óbvio que você percebe que é uma estrutura familiar, né? E que é justamente isso. Você sempre volta pro seu lugar confortável.
É um padrão. É um exercício, né? E é óbvio que a criança ela vai continuar apresentando alguma questão se aquilo dali se retornar. Voltou à tona, não é mais assim, não é dessa forma. Porque se os pais não tomam para si a responsabilidade e tomou a responsabilidade e mudou a postura interna, definitivamente acreditando que aquela é a solução, ela vai na sua frente, ok, é isso, mas não muda internamente, a dinâmica lá na casa continua a mesma. E aí ele continua tendo os sintomas, apresentando os sintomas novamente. Porque é uma postura interna, mas também é uma postura externa. Porque começa internamente, mas aí... Porque assim, o limite, não, olha, eu entendo que isso Ou então vai fazer o externo porque a Nath mandou, mas isso não reflete o que tá aqui dentro. Eu não acredito nisso. Vamos tentar, né? Ela falou, vamos fazer, né? Aí faz o externo sem mudança interna. A mudança interna é o primeiro passo. Ou então te responsabilizando, tá? Isso acontece muito. Não, olha, eu tô fazendo isso porque foi a sua terapeuta que disse que você tinha que ter mais limite. Isso é interessante, eu tenho uma paciente de 24 anos, ou seja, jovem adulta, e aí em um determinado momento ela pediu para que eu falasse com a mãe dela. Aconteceu alguma situação X e tal, e aí eu conversei com a mãe dela, levei, assim, não na ideia, porque ela já é uma jovem adulta, mas na ideia de, assim, amenizar, dizer que tava tudo bem com ela, que, enfim, escorregões acontecem, que ela tem 24 anos, né, e tal. E aí foi interessante, esses dias ela mandou, não, porque eu quero saber o que você disse pra minha mãe, porque ela disse que você disse. Que você disse, não sei. E aí é a questão e tá tudo bem, porque eu tô super acostumada com ela disse que eu tinha que fazer, ou então na sessão assim, não lembra que você disse aquele negócio, né? E tá tudo ok, mas é como que a gente não. É como a forma de não olhar pra dentro e dizer, bom, eu vou fazer o que você tá me dizendo pra te provar que não vai dar certo, porque afinal de contas eu não quero que dê. Né? E eu acho que tá muito ligado a essa questão toda que você tá trazendo sobre também a postura interna dos pais, enquanto adultos, enquanto pessoas, enquanto mulher, enquanto você, né, mais nessa parte de mulher, mas o homem também sem esse espaço ativo, porque se o homem é um menino, para ele ser pai também é difícil pra caramba, ele não tem... Ele não tem força interna para se posicionar. E para dizer pra mãe, olha, a gente vai sair, a gente vai acampar e você vai ficar aí. E eu dou conta. Não tem, porque ele não tem esse espaço, né? E eu acho que isso é bem... Você vê que é uma forma, né? A gente não vai percebendo, as coisas elas são muito mais profundas. Porque precisa de uma decisão, de uma liderança interna, uma decisão de mudança, uma responsabilidade do seu processo. Muitas pessoas pagam a terapia, passam meses e não estão se responsabilizando. Elas acham que é a gente que vai fazer a mudança. E quando é a criança que está na terapia, eu acho que pelo que você está passando, a responsabilidade não é tomada pelos pais muitas vezes. Algumas vezes sim, mas assim, na maioria das vezes não é essa a ideia, né? Porque como também o adulto vem para mim, paga pelo trabalho, perde o tempo e não faz o seu trabalho interno, não se responsabiliza pelo processo. Acha que é mágico. Sabe que semana passada eu tava com Vivi e aí a gente tava lembrando da Carlen? Não sei se você lembra que eu falei assim, Vivi, você lembra disso? Aí Vivi lembra, ela passou o curso todo de constelação. A mesma coisa. Todo o processo. E eu falo com ela até hoje, né? Eu falo assim, amiga, não é possível, foi todo o processo. E aí ela fala, eu não sei mais o que fazer. E assim, é interessante, né? Óbvio, é bem mais profundo, a gente levaria muito tempo para falar disso, mas assim, é interessante como a gente quer mudar a postura das pessoas, né? A gente quer que, de alguma forma, eu tenho muito, eu tava conversando com você, né, antes, né? Não, a minha mãe tem que ser feliz, ela tem que fazer, não, meu pai tem que, não, meu irmão, não, meu namorado. Tem que nada. Ninguém tem que nada, né? Quem tem que sou eu. E aí, dentro da minha postura, ou as pessoas vão ter um espaço, ou eu vou respeitar a postura das pessoas. Quando a gente volta pro nosso lugar e vê a força do outro, você consegue respeitar o destino do outro, a escolha do outro.
Sua mãe é maior, ela dá conta. Não, e isso, e assim, para as crianças isso também é importante, assim, aí eu tô até levando mais A pra gente questão também, às vezes, clínica. precisa olhar pro filho e falar assim, filho, eu dou conta. É, exato. Isso é um problema meu. Isso é uma questão minha. Eu sempre conto, né? E para mim foi um dos casos mais importantes de uma paciente minha que falou assim: não, é porque a minha mãe, sabe? A minha mãe é muito atarefada, ela tem muitas coisas para fazer. Aí eu tenho que ajudar a minha mãe em tudo, eu tenho que não sei o que lá da minha Então, mãe é em tudo. porque também pode partir da gente. Às vezes você tá passando por um problema, você e o seu marido, e a criança tá preocupada. Você fala, papai e eu, a gente dá conta. Vai cuidar das suas coisas. Vai estudar, vai brincar. Não se preocupa com isso. A gente vai dar conta. Tipo, coloca a criança no seu lugar. Porque a gente vai emaranhando a criança dos nossos assuntos. Vai E deixando, vai. tornando o filho nosso amigo. E aí ele vai vindo para esse lugar que é nosso. E aí ele vai tomando esse lugar dos grandes, né? E ele vai se emaranhando nessa história. Ele para de receber. Daqui a pouco os conflitos começam e você não sabe por quê. Porque ele tá ali brigando pelo lugar de grande com você. Ele não tá recebendo como filho. Olha que interessante. E aí ele né? também, às vezes, não consegue sair pro mundo. Porque ele tá emaranhado na história dos pais. Quantos estão assim? E aí vem pra Crianças, adultos, jovens. Começa na infância, É. adolescência, daqui a pouco tá com 30, 40 anos ainda com os pais, porque ainda tá na dinâmica dos pais. Não conseguiu se liberar para ir pra vida. Porque o intuito é liberar para ir pra vida. Acho que você falou isso sobre a mãe se tornar desnecessária. Por que a gente tem que se tornar desnecessária? Porque o natural da vida é que ela flua. É que a criança vá, que a criança crie outra família, que ela crie outros laços, que ela vá para o mundo, que ela vai criar as suas próprias raízes, né? Ela tem um lugar seguro aqui e ela vai levar a gente internamente com ela, mas estou preparando para que ela vá. É porque nossos pais estão dentro da gente, né? Então tá tudo certo. Mesmo que eles não estejam mais aqui, eles são uma força pra gente. A gente Não, precisa. e ainda que eles estejam e que a gente não tenha esse contato, esse vínculo tão próximo de alguma forma, né? Eles estão dentro de nós, né? Eu falo isso também. Renata, como é que eu vou tomar minha mãe? Não, é internamente. Você não vai bater na porta da sua mãe, fica tranquila. Talvez você vai mudar tanto, 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 porque você vai fazer um trabalho interno tão grande que a aproximação vai acontecer, a reaproximação. Você não precisa fazer isso. E aí ela vai se entregando, porque o medo é esse. Como é que eu vou pedir desculpa? Eu não vou pedir desculpa, não. Eu não vou perdoar a minha mãe. Eu não vou perdoar a minha mãe. Eu acho que isso é bem interessante. Isso aconteceu muito comigo na relação com meu pai, né? Eu achava que eu nunca mais ia falar com meu pai na vida, na história. Falava, cara, deixa pra próxima encarnação, quem sabe aí eu resgato alguma coisa. E aí eu fui fazendo o processo de constelação, que a princípio era só realmente pra tomar o meu pai, ok, é como meu pai. E no final de tudo. Eu mandei uma mensagem pro meu pai, ou meu pai me mandou uma mensagem de aniversário, e as coisas começaram, e aí eu não vou dizer que, nossa, uau, tomei meu pai 100% e agora amor para sempre, não, acho que assim, a gente ainda, Natália, como filha, ainda tem uns deslizes, né, de cobrança, e de pensar que, nossa, mas podia ser diferente, de julgamento mesmo. É um processo pra todo mundo, Nath. Não, lembra da carta do Bert? Que no final da vida ele ainda não tinha tomado o pai e a mãe, né? 94 anos eu acho que ele tinha. Eu falo sempre para as minhas lobas, é uma cebola. Você vai tirando camada por camada, vai ficando cada vez mais leve. Mas daqui a pouco você encontra mais uma camada e fala, cara, tem mais uma camada aqui da minha mãe, não é possível. Eu acho que é e aí você encontra lá um micro julgamento que tá atrapalhando a sua caminhada. Hoje eu tô trabalhando muito o meu pai, porque até queria trazer isso também. A gente tem que curar o feminino, mas a gente precisa depois focar no pai. Porque a gente precisa curar esse masculino, né? Tem que ser integrado. Nós somos feitos de masculino e feminino. E como eu estava ali só no fazer, esse masculino,
ele tá fazendo, e esse fazer, ele tá ligado com o que as pessoas querem de mim, o que eu acho que as pessoas querem de mim, o que a sociedade vê como uma mulher de sucesso, não o que eu vejo como uma mulher de sucesso. Quando o meu feminino, que é o sentir, é o mundo interno, tá curado, eu começo a desenvolver um masculino relacionado com o meu mundo interno. Eu vou fazer do jeito que a Renata quer, como faz sentido para Renata, como faz sentido para Nath. O que faz sentido para Nath, né? Como é que eu vou? Qual é a mulher de sucesso para Renata? É aquela que tem tempo para os filhos, é aquela que trabalha de casa, é aquela que tem tempo para descansar no meio do trabalho e trabalha muito, mas tem seus momentos, né? E tem a família como um alicerce. Você começar a trabalhar seus valores. Não é para o mundo fazer o que querem que você faça. Quem sou eu? Quais são os meus valores? Quais são as minhas bases? E aí eu começo a fazer. É o masculino curado. É fazer com o que faz sentido para mim. Não, e aí a gente meio que vai se desligando do que vão pensar de mim, o que vão falar de mim, o que não importa mais. O que importa sou eu. Aí a gente desenvolve liderança pessoal, curando o masculino, feminino primeiro e depois o masculino. É muito interessante, né? E difícil, acho que é realmente uma jornada. É uma jornada, é um caminho. É uma jornada. E Rê, para finalizar, passou muito rápido, né? Com certeza. Eu ficaria aqui umas 2 horas. O que você deixaria de recado, acho que para essas mulheres, ou que pode ser que elas já tenham dado esse primeiro passo, ou pode ser que elas estejam em busca de dar esse primeiro passo? O que você poderia deixar para que elas conseguissem, assim, ter essa coragem, sabe? Elas conseguissem perceber essa importância e tomar essa decisão de curar esse feminino? Perceba aonde você está. Os sentimentos que te acompanham todos os dias e que não te fazem bem. Essa sensação de que a vida não está fazendo sentido. Tomar a consciência de que o que você está vivendo externamente e internamente não é o que você quer mais para sua vida. Esse é o primeiro passo. Essa é a decisão necessária. Depois, quando a gente toma a decisão, terapeutas aparecem, vídeos no YouTube aparecem, a solução aparece na sua vida. Mas você precisa olhar para você e ver que onde você está, você não quer mais isso para você. Tomar a decisão, eu quero um caminho diferente, eu quero me curar. Tá pesado demais, eu tô cansada, eu não aguento mais dar conta de tudo, eu não aguento olhar para esse meu parceiro e ficar só criticando e vendo fraqueza. E me sentindo culpada na minha maternidade, indo arrastada para o trabalho e mesmo estando arrastada, dando conta de tudo e de todos e não conseguindo dizer não para nada. O chefe oferece um projeto novo, você toma, alguém oferece um projeto novo, você... E quando você vê, você está lotada de coisas. E você sabe que está te fazendo mal, mas você não consegue parar. Então você começa a olhar. Isso eu não quero mais para minha vida. Esse é o primeiro passo. Esse é a base. E eu acho que a gente fica com esse recado, né, de a gente começar a se questionar se o que a gente faz sentido pra gente, né? O que eu tô fazendo faz sentido dentro dos meus propósitos, do que eu espero da minha família, do que eu espero da minha vida, o que eu espero do meu trabalho. Isso faz sentido pra mim, né? Faz sentido, é o que eu busco, é o que realmente me faz feliz e é uma escolha que me traz, né, bons resultados e que me faz estar satisfeita e completa, porque né? me disseram que ser servidora pública era ótimo e aquilo não fez sentido para mim. Me disseram que se eu estudasse muito, tivesse mestrado, doutorado, eu ia ser uma pessoa de sucesso, que aquilo ia me preencher e aquilo não estava fazendo sentido para mim. E aí eu precisei frear a vida e falar assim, cara, vamos parar, vamos dar um passinho para trás. Vamos olhar para dentro, vamos curar as feridas, descobrir quem sou eu.
E a vida mudou. E eu comecei a fazer um outro caminho, o meu caminho. Então, o que você tem que descobrir é qual é o seu caminho. O que faz sentido para você. É isso aí, eu acho que esse é o principal quando eu escolhi o nome da empresa, que é Bem Estar Bem, eu acho que esse foi o objetivo também, é que a gente entenda que a gente tem que sair do lugar do tudo bem, é que a gente precisa estar bem, a gente precisa estar feliz, né? Ter objetivos claros, se entregar para esses objetivos, mas que sejam objetivos que te façam felizes, né? Que te façam, de alguma forma, te deem essa plenitude que você busca, né? Colocar seus talentos no mundo. Você tem talentos naturais e outros que você vai desenvolvendo. E quando a gente está numa vida que não faz sentido, num trabalho que não faz sentido, a gente não consegue colocar desenvolver quem somos, né? Tipo, esse talento você não consegue colocar para o mundo. Não, você não consegue modificar você tá sempre, o seu sistema. Você tá sempre tendo que atender a expectativa do outro sobre você, né? Sobre o que esperam de você, o que gostariam que você fosse, né? E é importante a gente entender que faz parte frustrarmos quem amamos. E isso é importante, né? Com certeza. E é difícil. Começa com pai e mãe. Começa. Porque senão a gente não frustra mais ninguém. Isso aí. Rê, muito obrigada pela sua presença. Espero que você venha mais vezes. Com certeza, vai ser bem legal, bem importante. A nossa próxima presença vai ser a Aline. Ela é uma advogada de família e ela vai trazer bastante aí dos próximos movimentos que o próprio direito vem tomando. Eu acho que vai ser bem interessante, vai ser bem legal. E muito obrigada pela presença de todos. Eu agradeço. Rê, muito obrigada. Obrigada a você. Foi ótimo. Foi ótimo. Amei.